Soldier Boy Tech. Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. Just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soldier Boy, baby, why me crank it, why me roll? Bom, a divisão de Berlim, ela não é consequência diretamente do Muro de Berlim. Ela é anterior ao Muro de Berlim. O Muro de Berlim é do início ali dos anos 60 e já reflete uma Alemanha que estava dividida desde 45. A Alemanha, ela é um dos últimos países europeus a se unificar, juntamente com a Itália, e a unificação da Alemanha, ela ocorre no século XIX, lá por volta de 1870, e no contexto do imperialismo. Então o que acontece é que a Alemanha, desde a sua unificação, a criação do país moderno, a Alemanha, ela tem uma dinâmica imperialista. Essa dinâmica imperialista, ela vai resultar então na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. O que ocorre, por exemplo, é que Berlim era um centro comercial e financeiro da Europa. Então, evidentemente, era uma cidade estratégica quando termina a Segunda Guerra Mundial com a derrota e o suicídio de Hitler. As nações que saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, elas dividem a cidade de Berlim, que estava num setor sob o controle da antiga União Soviética, em 4 zonas de influência. Fogo cerrado em cima de Berlim, em abril de 1945. A capital do Terceiro Reich, quartel-general de Adolf Hitler, recebeu o ataque furioso das tropas soviéticas, que acabaram derrotando o que sobrava de um exército nazista em frangalhos. A destruição da cidade foi quase completa. Poucos prédios sobravam de pé para abrigar uma população sem água, comida, mantimentos. Com a Alemanha derrotada, os aliados reunidos em Potsdam dividiram o espólio. Metade da Alemanha para americanos, franceses e britânicos, o outro pedaço para controle soviético. A capital, Berlim, ficava inteira dentro da parte da Alemanha em mãos soviéticas, mas também foi dividida em 4. No primeiro sinal de desentendimento, em 1949, os soviéticos bloquearam todos os acessos a Berlim por terra. Era fácil, porque as estradas passam pela parte da Alemanha que estava em mãos deles. Os aliados responderam com uma ponte aérea maciça, que supriu Berlim de avião durante quase um ano. Os soviéticos acabaram cedendo e o acesso por terra voltou. Na década seguinte, surgiu o problema dos refugiados. Milhares de alemães escapavam das áreas controladas pelos soviéticos em toda a Alemanha e corriam para o setor de Berlim em mãos aliadas. Para conter a fuga, começam a surgir em agosto de 1961 cercas de arame farpado em torno do setor aliado. Mas os refugiados continuaram atravessando do jeito que fosse possível. Até soldados fugiram. Aos poucos, o arame farpado foi sendo substituído por tijolos e concreto, e o muro de Berlim se consolidou. Foram construídos 166 quilômetros de muro duplo, com um espaço no meio salpicado de explosivos, cachorros de ataque, cercas eletrificadas, 14 mil guardas e quase 300 torres de observação completavam o policiamento. Ainda assim, 5 mil pessoas conseguiram atravessar desde 1961. Algumas de forma curiosa, como os 9 que saíram um a um, escondidos no aquecedor desta Romizeta em 1964. O motorista deste carro simplesmente revestiu a parede e a traseira do veículo com metal e cimento. Pegou a família e enfrentou o muro em alta velocidade. Os guardas dispararam, mas ninguém se feriu. E escaparam todos. Neste balão costurado à mão, fugiram 8 pessoas. Estas 2 malas num trem esconderam uma moça com talento de contorcionista. 5 mil pessoas foram presas enquanto tentavam a travessia. Outras 141 tiveram menos sorte. Foram mortas tentando passar para o lado de cá.
As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída: um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as duas partes da cidade. A abertura foi bem recebida até por quem não pretende ir embora de vez, como estes dois. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Quando o dia amanheceu, a travessia já estava sendo feita em massa. Esta mulher conseguiu encontrar a filha depois de uma longa separação. Até a batucada entrou na comemoração junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos. Não faltou quem demonstrasse o destino final que a maioria dos alemães gostaria de dar ao muro. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. E o Muro da Vergonha já vai tarde, ele não serve agora nem para museu, a menos que se queira fazer dele um monumento à tirania, coisa da Idade Média. A sua queda, a sua opressão, era só o que faltava, para desencadear, a partir de agora, o efeito dominó sobre os regimes ainda fechados da Bulgária, Romênia e, quem sabe, um dia, também a Albânia. Bastante interessante que a queda do Muro de Berlim não é uma iniciativa nem do governo de Moscou e nem do governo dos Estados Unidos. Foi uma iniciativa popular. E o que acontece é que o governo, então, soviético não faz nada para impedir a queda do muro. O governo dos Estados Unidos, evidentemente, que estimula a população de Berlim a derrubar o Muro de Berlim. O resultado é que a unificação da Alemanha, embora ela foi simbolicamente ocorreu com a queda do Muro de Berlim, ela ainda não ocorreu totalmente em âmbito econômico. Então, o Muro de Berlim ele foi construído praticamente da noite para o dia. Sendo construído da noite para o dia, teve gente que dormiu com uma parte da família num setor da cidade e acordou impossibilitado de visitar aquela família. A República Democrática da Alemanha não era assim tão democrática e, por outro lado, também a Alemanha capitalista, a República Federal da Alemanha, não era todo aquele paraíso que eles propagandeavam assim para o leste.